assumindo a nossa culpa. Nós, pastores e presbíteros, pais e igreja, precisamos assumir a nossa culpa e a nossa responsabilidade. Essas ideias erradas sobre o evangelho e a conversão não surgiram porque fomos cuidadosos com a leitura bíblica, do estudo das confissões e do pensamento doutrinário. Pelo contrário, essas opiniões perigosas quanto ao evangelho, a Bíblia e a doutrina são resultado de anos de pregação negligente, cultos domésticos abandonados, vida devocional rasa e superficialidade em tudo que diz respeito a Cristo, porque nós trocamos a doutrina por metodologia, o poder do Espírito Santo por estratégias de mercado, o seminário bíblico por seminários de liderança focado em resultados. Os princípios de vida ficaram acima dos princípios do Evangelho. E o crescimento da igreja se tornou mais importante do que a pureza da igreja. O que aconteceu? Nós acabamos supondo ou presumindo a conversão de um membro caso ele passe por uma classe de iniciantes, participe de todas as atividades da igreja e assuma um ministério e devolva o dízimo. Obviamente, todas essas coisas são necessárias e importantes na vida do cristão, mas não prova a sua salvação. Então, a pureza do evangelho, cada um dos detalhes deste evangelho, tudo isso foi dado como um tesouro para a igreja, para que ela guardasse esse tesouro de forma digna e pregasse o conteúdo desse tesouro de forma completa. Essa é a nossa responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Nós, como igreja, temos que voltar aos antigos caminhos marcados pela palavra de Deus, porque esses caminhos não estão ultrapassados. As pessoas é que não andam mais por eles. A Bíblia diz isso, que temos que nos apresentar diante de Deus, aprovados como obreiros que não têm motivo para se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, se é que temos realmente o desejo de ver outras pessoas salvas. Então, se nós queremos ter certeza da nossa salvação, da salvação da nossa família, da nossa igreja e dos nossos conhecidos, pelo menos, precisamos voltar à visão bíblica. Veja bem, nós somos uma igreja pequena, mas temos uma missão essencial e fundamental, que é ajudar a igreja de Cristo a voltar para a visão bíblica do Evangelho. Porque, de fato, o que aflige a igreja e a humanidade, desde sempre, mas em especial nos dias de hoje, é a salvação fora da Bíblia, que é algo que nem existe. Nós temos que rejeitar de forma clara a visão dos que procuram salvar a igreja através de estratégias, metodologias que passam longe da Bíblia, porque Deus não se importa apenas com os fins, mas com os meios também. Os famosos pregadores e avivalistas do passado, que tantos admiram, não fizeram grande coisa aos olhos humanos, mas sofreram e muito para preservar na Bíblia e pregar a Bíblia de forma fiel. Esses pregadores eram inteiramente leais à doutrina da salvação somente pela graça, somente pela fé. E também pregavam que esta graça salvadora santifica e que a segurança da salvação só pode ser obtida quando nos examinamos pessoalmente através das Escrituras. Então, essa obrigação e esse cuidado de se voltar ao Evangelho bíblico, obviamente começa com o pastor, com os presbíteros, mas também é um empreendimento importante na vida do membro da igreja, do pai de família, dos pais sobre os filhos, porque fomos chamados para contribuir com a edificação do povo de Deus, da própria igreja. Eu, não como pastor, mas como membro da igreja, tenho que fazer todo o possível para a edificação e beleza da igreja, ao invés de enfraquecê-la ou causar danos ao seu testemunho. Porque perceba, o fundamento, que é Cristo, nunca é o problema. Ele não está fraco, nem ultrapassado, muito menos irrelevante. Nós é que nos afastamos da justiça e nos aproximamos da injustiça. Nós que temos construído a nossa vida espiritual, individual, familiar e eclesiástica sobre a areia. Então que fique bem claro, as nossas contribuições, o nosso ministério, a nossa vida, a nossa forma de pensar, de falar, o nosso trabalho dentro da igreja podem fortalecer ou enfraquecer, embelezar ou estragar a vida comum dentro da igreja. E, segundo a Bíblia, naquele dia seremos julgados pela qualidade do nosso ministério. Mesmo que sejamos salvos pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro, é possível que testemunhemos a queima de todas as nossas obras externas e internas.
Por isso, a importância em pregar corretamente o Evangelho. A pedra angular mal colocada compromete toda a construção. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.